Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula está sendo gravada. Você recebeu uma mensagenzinha aí, só autorizar, que depois você pode assistir ela quantas vezes você quiser e a gente pode compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigada aí pelo tempo que vocês estão, né, depositando aqui. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom proveito dessa aula. Essa é a minha proposta, esse é o meu desejo. Essa foi a minha oração antes de começar, que Deus venha estar junto, porque se Ele não tiver, não faz sentido, e que o Espírito Santo venha manifestar dentro do coração de cada um, onde cada um está, para que essa palavra que a gente vai trazer aqui hoje, essa direção, essa aula, ela venha de fato ter um resultado significativo na vida de cada um. Porque é algo que eu tenho vivido já, essa palavra tem falado comigo já tem um tempo, e algo que eu tenho buscado, né? Já tem bastante tempo aí que eu acredito que é uma construção a nossa identidade ao longo da nossa caminhada. Então, o tema é a gente entender quem somos, é a nossa identidade, a nossa real identidade. Por que nossa real identidade? Porque ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo essa identidade, né? De quem somos de fato. Gente, está todo mundo fechado aqui a câmera, parece que eu estou sozinha. Quem se sentir à vontade, eu vou até fechar aqui, eu vou até fechar, iniciar o modo aqui, para que vocês só me vejam, que aí fica mais confortável para todos. Estão todos só me vendo? Sim, Adriana? Está me vendo aí? Todo mundo? Então, Sim. então vamos dar aqui. Aí, o que que eu tenho percebido ao longo? Claro que primeiro essa mensagem falou comigo alguns anos atrás. E, e vem, né, claro, trabalhando em mim, e é isso que eu vejo, percebo muito no dia a dia, que vivemos com as mesmas crises existenciais aí, né? E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a sua real identidade. Porque quando a gente sabe quem nós somos de verdade, a gente desvia pouco do caminho do propósito. Isso que eu tenho entendido nesse tempo. E eu me lembro que há um tempo atrás, né, dentro dessa busca do autoconhecimento, antes de eu me tornar uma profissional, eu dentro dessa busca constante de saber quem eu sou e o que que aconteceu com a minha pessoa, por que que as coisas não fluíam, ali eu entendi que os meus olhos, eles não eram bons, e eles só viam coisas que não estava me proporcionando viver aquilo que eu queria. E Deus falou muito claro comigo, né? Eu dentro de uma crise de depressão, dentro de uma crise de angústia, de choro, questionando a Deus muitas vezes por quê, por quê, por quê, porque é assim que a gente faz. A gente quer uma resposta pronta, mas muitas das vezes a gente não quer passar o processo. E um dia Deus falou comigo claramente: Viviane, para de olhar para você com os seus olhos. Olhe para você como eu te vejo. E aquela palavra foi tão real para mim, veio de encontro com a minha alma de uma forma tão forte que eu não tive como fugir daquela palavra. E ali eu comecei a mergulhar ainda mais no que era aquilo, como que Deus me via. E hoje, se eu perguntar para você como que você se vê, eu acredito que aqui talvez ninguém vai ter coragem de abrir o microfone para falar, mas nós nos vemos de uma forma muito limitada. E eu vou falar de mim, que eu posso me expor aqui sem problema algum. Então, eu me via de uma pessoa completamente incapaz, eu me via. Essa não era a realidade que hoje vocês conhecem a Viviane, mas eu me via incapaz, eu me via triste, muito acima do peso, deprimida, não queria viver. Quantas e quantas vezes eu acordava, né, pela manhã, lá para as 9, 10 horas da manhã, e eu abria os olhos e falava: por que
que eu estou aqui de novo? Então, assim, muitos de vocês que vivem processo de depressão, eu consigo entender perfeitamente porque eu passei por esse caminho. E ali foi um momento de muita angústia, mas eu creio hoje que todos esses processos que a gente vive na vida é uma preparação. Deus está nos lapidando. Não, pare de olhar para o seu problema, se você hoje está vivendo alguma situação difícil, pare de olhar para o seu problema como se ele fosse te engolir, porque ele não é maior do que você. E dali em diante eu comecei a olhar para mim, trazer esse olhar um pouco mais diferente. E eu falei assim: Deus, como que o Senhor me vê? Não é possível, como é que o Senhor me vê? E ali eu fui impactada com uma palavra muito conhecida, e quem me acompanha aqui mais tempo, quem me acompanha nas minhas lives lá no Instagram, conhece essa palavra e para mim ela é a minha base, ela é a palavra que a gente deve ser, buscar ela todos os dias para que essa verdade entre na nossa alma, que é Gênesis 1, 26, 27. Não tem como a gente não olhar para a passagem da Bíblia, né? Ler uma passagem dessa e deixá-la passar despercebida. E assim, eu sei que aqui a gente tem pessoas que segue a religião evangélica, segue religião católica, segue outras religiões, e aqui eu quero deixar claro, eu sei que tem pessoas novas aqui e que não me conhecem, eu quero deixar claro para você. Eu não falo de religião. A minha missão aqui não é falar da igreja A, da igreja B. Dificilmente eu falo da igreja que eu congrego, porque a minha missão não é levar a placa da minha igreja. A minha missão é levar o amor de Deus, a verdade dele, aquilo que ele nos ensina. E a religião, ela é muito importante. Eu congrego numa igreja, eu sigo uma religião, ela é muito importante para que a gente tenha essa comunhão, esse caminhar. Mas só que Jesus, ele não é religião, porque a religião é falha, a religião se corrompe, porque ali tem gente. Então, muita gente se machuca devido à religião, se afasta da religião, e com esse afastamento da religião se afasta de Deus, entre aspas, né? Porque eu acho impossível alguém se afastar de alguém que habita dentro de você. Então, eu não quero falar de religião aqui. Tudo que eu falar da Bíblia e de Deus é relacionado somente a Ele, tá? Então, eu quero que você fique muito à vontade e confortável com a religião que você tiver. Eu respeito a sua religião e está tudo certo, certo? E ali em Gênesis 1, 26, 27, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, eu também não falei para você trazer, né? Mas aí, eu não sei se você também já leu essa passagem, mas eu vou ler aqui para você. Esse texto tem me acompanhado já há alguns anos. E ali disse assim: Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Então, Deus criou o ser humano. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Quando a gente olha para essa passagem aqui, e Gênesis é um livro tão conhecido e às vezes tão passado despercebido, porque ele é um pouco complexo da gente ler, mas esse capítulo 1 ali já começa o início de tudo. E aqui quando ele fala assim, ó, primeiro ele criou todas as coisas, tudo que ele tinha que criar, ele criou. E por último ele criou o homem. Por que Deus criou o homem por último? Porque ele queria que você dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam sobre a terra. Primeiro ele criou tudo aquilo que você ia governar, eu e você. Depois ele criou você para que te entregasse tudo isso pronto. Só que no 27, quando ele diz que ele criou o homem à nossa imagem, e a semelhança dele,
Aí tem esse código, né, pesado aí pra gente. Porque se hoje eu perguntar para você, se você se vê a imagem de Deus, eu não sei se você conseguiria dizer que sim. Alguém quer aqui abrir o microfone e falar algo? Eu sei que tem umas ousadas por aí. Eu quero deixar o microfone aberto para a gente ter essa conversa, tá? Para que a gente consiga tirar as dúvidas, entender o que que você pensa, para que eu não fique falando sozinha aqui. Mas o que que eu entendi? Desde quando essa palavra veio de encontro à minha vida, eu comecei a, eu precisei olhar para mim de uma forma diferente. Eu disse, os meus olhos é muito pequeno e ele não consegue ver nada de bom em mim. Você que está aqui hoje comigo, você que está ouvindo essa aula gravada, os seus olhos conseguem olhar para você e ver algo bom? Ele consegue olhar para você e enxergar que existe um Deus criador dentro de você? Você consegue olhar e enxergar isso? Me ajuda aí. Se você não quiser falar no microfone, coloca no chat para a gente poder bater um papo aqui. Porque a partir dessa percepção de quem você é e de onde você veio, é que a sua verdadeira identidade vai começar a ser ativada novamente. E, eu criei aqui 7 passos para que a gente expande um pouco mais isso, né? E a primeiro, primeiro pedaço aqui, a primeira, como fala, a primeira, eu botei aqui a primeira camada, né? Porque se a gente parar para pensar, vocês mulheres que estão aqui, quem teve filho e passou por uma cesariana, você sabe que nós temos 7 camadas de pele. Aliás, temos uma enfermeira aqui, que temos 7 camadas de pele, né? Enfermeira, me ajuda aí. E aí, Temos um enfermeiro também, Marcelo Amaral também é, Vivi. uau, que legal! Temos Ah, uma é? enfermeira também, que bom! Então, eu estou bem aqui na fita. Se eu falar besteira, vocês me corrigem. Mas temos 7 camadas aí quando a gente faz ali uma cirurgia, né? E aí, o que que acontece? Deixa eu só abrir aqui, senão eu não consigo ver. E aí, o que que acontece? O mundo foi criado ali, dentro do que a Bíblia nos relata, em 7 dias também. Então, nós, olhando para toda essa construção, eu coloquei 7 camadas da nossa identidade, para a gente poder entender cada camada disso tudo aí. E a primeira camada é o projeto real. O projeto real foi o que Deus criou em Gênesis 1, 26, 27, onde ele criou o homem, a imagem e semelhança, e antes ele criou para que o homem governasse sobre todas as coisas. Esse é o projeto real. Nada do que aconteça com você pode te tirar essa identidade, a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que pode rejeitar essa identidade ou que possa deixar ela escondidinha ali. Por quê? Através de todos os processos que a gente vem vivendo na nossa vida. Esses processos, essas mudanças, todas essas questões que a gente vem vivendo e moldando, e aí eu falo isso, né, já falei isso diversas vezes, a nossa construção, ela vai também moldando a nossa identidade. E ali eu entendo, né, que dentro dali de Gênesis 1, também tem, dentro de Gênesis, tem uma grande sacada, né? Que é onde a nossa identidade foi roubada a primeira vez. A nossa identidade, ela foi roubada de nós a primeira vez através de Adão e Eva, através de alguém que veio para exercer exatamente esse papel. A gente precisa também desmistificar essa questão do inimigo de nossas almas, o Lúcifer. Ele veio cumprir o papel dele, assim como nós, como filhos. E ele veio também para cumprir o papel dele de ladrão, para roubar não a nossa casa, não o nosso dinheiro, a nossa roupa, o nosso carro. Não, ele veio roubar a nossa salvação. E ali ele veio roubar, matar e destruir. Então, se ele roubar a sua salvação, ele te pega por inteiro.
E como que ele te rouba essa salvação? Ele desconfigurando quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. E ali, mesmo ele, Adão e Eva, convivendo com o pai todos os dias, tendo esse encontro com ele todos os dias, ele, o inimigo ele é tão astuto, ele é tão aproveitador, que ele conseguiu roubar aquela essência de Adão e Eva e colocar uma dúvida naquele casal, assim como ele faz comigo e você. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: ah, Vivi, mas eu não consigo acreditar muito nisso. Ah, Vivi, para mim isso não faz muito sentido. Exatamente esse é o papel do ladrão. Colocar uma dúvida em você para que você não consiga se enxergar quem realmente é. Tá fazendo sentido aí, gente? Me ajuda aí para me entender, se vocês estão conseguindo me entender, para a gente continuar a caminhar Muito, aqui. muito. Ah, Viviane, deixa eu totalmente. fazer uma. Posso fazer uma pergunta? Claro, Né? Quando você citou aí a questão, quando você estava no seu quadro depressivo, né, que você não se enxergava e que você fez a pergunta ao Senhor e veio essa palavra a você, né? E após isso, por que te levou assim a, não sei se eu vou saber me expressar, dentro dessa divergência do que você sentia e depois que você ouviu a voz do Senhor, nesse período todo, você já teve alguma vez na sua vida, alguma situação que você se deixou se colocar como antes, naquele claro, quadro? claro, Adriana, ótima pergunta. O que que acontece? Eu disse ali no início, não sei se eu peguei a gravação, mas eu disse o seguinte: a gente está num processo. E todos os dias, eu digo o seguinte, que todos os dias o inimigo de nossas almas ele está aposto antes da gente levantar para fazer o papel dele, que ele faz com muita excelência. Tá? O diabo ele é um ser excelente naquilo que ele faz. E nós é que vacilamos, porque somos filhos e não exercemos o nosso papel. E ele todos os dias está com seus dardos a gente lança, né? Dardos a gente lança, porque ele não tem o poder de nos tocar. Então ele vai lançar a todo momento dardos para que nos atinja, para que ele tenha a oportunidade de entrar e fazer ali a semeadura dele. Então, Adriana, por diversas vezes, vou te dizer que todos os dias a gente enfrenta situações. E eu não sou diferente, sabe? Eu enfrento diversas situações. Quem caminha muito perto de mim, aqui eu tenho meu irmão, aqui eu tenho a minha irmã que está aqui, tem amigas próximas, sabe da minha luta todos os dias aí, diária, né? E eu tenho processos, eu acredito que aonde a gente é ferido uma vez, aquela cicatriz, ela fica marcada ali porque o inimigo ele sabe aonde ele vai tocar. E ele vai insistir sempre nas mesmas coisas. Você já percebeu que ele não tem criatividade? Ele não é um ser criativo. Ele sempre vai repetir as mesmas artimanhas. Ele sempre vai repetir as mesmas estratégias. Porque criador, quem é criativo, é o nosso Pai, é o Senhor. Ele não é Amém. criativo. Ele está sempre repetindo. Então, o que que acontece? Só que quanto mais você valida quem você é em Deus, a sua, porque se a gente olhar para nós mesmos, nós não vamos achar muita coisa boa, porque os nossos olhos são maus. Mas se eu olhar para Deus, aquele que me fez, todos os dias eu vou pontuar alguma coisa ali para afirmar a minha identidade. É uma busca diária, Adriana, diária. Não sei se eu consegui Pois é, responder. o Não, foi Vivi. perfeito. Sim, Eu penso que, no caso, seria como se ele tenta todo dia negociar valores com você, né? também. Vou te dar isso aqui em troca de amanhã você não vai estar com preguiça, né? E não vai orar, não vai no culto, ou alguma coisa assim. Então, eu te dou um pouquinho de prazer em troca disso, como se ele tivesse o tempo todo te modificando por pequenas coisas. Com Por certeza. pequenas coisas, ele te proporciona um pouquinho de prazer para te anular de uma outra forma e te afastar cada vez mais do pai, da criação original. Seria isso, né? Exatamente. E o que que acontece? Deixa eu pegar aqui uma passagem onde relata muito bem isso.
Deixa eu ver se eu consigo achar. Ontem, ontem não, foi segunda-feira. Segunda-feira, no curso de líder que a gente estava fazendo, foi falado bem exatamente isso. Quem é você, né, para estar negociando esses valores? Aí ele faz exatamente essa pergunta da identidade. Sim, E se você não sabe ao certo, não consegue se identificar, você acaba caindo no seu conceito de valores em troca, fazendo essa troca com o inimigo, né? É, eu vou te dar um pouquinho de cansaço e tal, vou te dar para repouso e aí você não vai no culto hoje, deixa de ouvir a palavra. Não dá atenção ao seu filho dentro de casa, deixa de ser uma boa mãe, né? E nisso Verdade. vai perdendo a sua identidade em troca desses prazeres momentâneos. olha só, lá em Gênesis 3, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, a queda do ser humano. Olha como que a serpente faz. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus tinha feito. Deixa eu pegar aqui outra parte. Ele pergunta assim, ó, foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. A Bíblia diz assim, você pode todas as coisas. Foi isso que Jesus fez. Ó, aqui tem tudo para vocês comerem. Aquela ali, Ah, eu aconselho que vocês não comam. É o que a Bíblia diz para a gente. Ó, você pode todas as coisas, mas nem todas te convêm. A mulher respondeu à serpente: podemos comer o fruto do jardim. Mas Deus disse: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Mas Adão e Eva já não eram como Deus, não era a imagem e semelhança que Deus criou? O diabo ele tenta pegar a verdade, desconfigurar aham, ela, para que te apresente de uma outra forma, porque assim é fica isso mais aí. fácil de você acreditar. E aí Exatamente. a mulher disse, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente para os olhos, o que que os prazeres são para a gente? Atraente para os nossos olhos. É desejável, a nossa carne, ela deseja aquilo. E eu não estou falando assim só daquilo dos pecados que a gente comete dia a dia, não. Porque graças a Deus não tem nenhum santo aqui, somos todos gente, todo mundo comete pecado, tá? Não tem nenhum santo aqui. A gente luta todos os dias contra isso. E aí, a semente ali, ela convence Eva de algo que já era uma verdade. Disse assim, Eva, não é bem assim. Come aquela árvore lá, porque você vai ser como ele se você comer. Ele pegou uma verdade, transformou em mentira e manipulou Eva. E assim ele faz todos os dias com a gente. Todos os dias ele usa essas artimanhas, a mesma que ele usou lá atrás. A mesma artimanha que ele usou com Adão e Eva, gente. Então, o que a gente tem que entender? Ficar ligado às artimanhas dele, porque ele não é criativo, ele é repetitivo. E ele roubando quem somos de verdade, a nossa real identidade, ele consegue nos desconfigurar, fazermos vivendo, né? A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Quem aqui tem o direito de não perdoar alguém? Sendo que o maior de todos perdoou você antes mesmo de você estar aqui. E aí, o que o inimigo faz? Ó, endurece o teu coração, faz você ficar com mágoa, com raiva, ressentimento, para que você não libere perdão, para que dessa forma você se desconfigura um pouquinho e perde a sua identidade. Está entendendo? São coisas básicas. É a falta do perdão, é a falta da aceitação,
é a maneira como eu me vejo. Então, como que eu me vejo? Vamos olhar para os dias de hoje. Quantas pessoas estão ficando desconfiguradas na sua aparência devido a tantos procedimentos estéticos? Não sou contra, tá? Mas quantas pessoas têm perdido a medida disso porque não gostam da sua aparência e querem se tornar uma outra pessoa? Aqui, provavelmente, ou dentro do corpo, ela vai sim transformar de uma outra forma, mas a essência dela não. E o vazio não está por fora, o vazio está dentro. O que eu quero mostrar para as pessoas é algo que eu não consigo ver aqui dentro. Então, a nossa primeira camada é saber realmente quem somos. E aí a Bíblia está repleto de palavras dizendo quem você é. A primeira dela você é a imagem e semelhança do seu Criador. Todo mundo aí está com um celular, um equipamento eletrônico na mão. E esse equipamento, ele tem alguém que criou ele. Minuciosamente foi criado cada botão, cada tecla, cada programa, tudo aí dentro foi criado por alguém que fez esse produto. Se der defeito, você não entende nada disso, você vai pegar lá uma chave de fenda, um alicate, vai abrir e vai tentar consertar. Você acha que consegue? Não. Não. Você tem que mandar para a autorizada, porque ali eles são especializados para poder consertar. Da mesma forma, se eu estou desconfigurada daquele que me criou, e novamente eu vou frisar, não é religião, porque se fosse, estava todo mundo santo, bonitinho, com a identidade ok, não é sobre religião. Quando você está desconfigurada da sua essência, da sua real identidade, você precisa voltar para a mão do fabricante, para que ele remodele, para que ele ajuste os pontos. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis 1, que Deus criou o céu, né? O céu e a terra. Quando você olha para o céu, eu moro aqui num sítio, numa chácara, e eu sou apaixonada. De vez em quando quem me segue lá no Instagram sabe que de vez em quando eu posto umas fotinhas. Eu amo olhar esse verde. Tem muito mato aqui atrás da minha casa, na frente, em volta, tudo. Eu moro na Serra do Bonetito. Adoro ver E aí, você botar as galinhas para dormir. as galinhas, ótimo, gente, elas ficam esperando a hora do vento chegar. Tão E eu fico bonitinho. olhando aquela imensidão, aquele mar verde de árvore, e cada uma tem o seu tom, cada uma tem a sua especialidade. Você olha para o céu lindo, azul, você fica assim, encantado, gente, que coisa linda, sabe? Tamanha beleza, tamanha, tudo orquestrado, tudo direitinho, sabe? A perfeição de Deus, eu sou apaixonada. E aí ele diz assim, ó, que ele criou o céu, que ele criou a terra, que ele criou os peixes, as aves, ele criou tudo. Tudo que você olhar, ele criou essa flor linda, tudo. Só que ele disse que deixou o melhor por último. Como que a gente vai olhar para toda essa criação, essa beleza que Deus criou, e não vamos conseguir nos ver, e vamos conseguir nos ver menor do que isso? É. Faz sentido? Você que está aqui está entendendo comigo, faz sentido a gente se enxergar menor do que toda essa beleza que está à nossa volta? Se ele disse que ele criou a gente por último, a imagem dele, para que a gente governasse sobre todas essas coisas? Quando ele fala governar sobre todas essas coisas, eu acredito que, olhando para os dias de hoje. Oi? Alguém falou? Meu som picotou aqui. E aí, o que acontece? Eu fico pensando assim, ó. A Adriana falou aí das minhas galinhas, né? Fica pensando comigo, nós sempre temos algo que queremos mudar, né? A gente nunca está muito satisfeito com a gente. Pensa lá numa galinha, ela acordando, que ela acorda cedo, lá para as 3h30 da manhã, ela já começa a acordar, elas são uma benção. E aí ela acorda e fala assim, poxa Deus, por que tu me fez galinha?
Eu queria ser tanto um pássaro. Não, pássaro não. Pássaro ela é uma ave, né? Eu queria ser tanto, me ajuda aí, um cachorro. Eu queria ser um cachorro, eu queria estar lá em outro lugar. E aí o cachorro olha e fala assim: Ah, Deus, eu queria ser um peixe. Por que você me criou cachorro? E o peixe, mas eu queria ser um pássaro. Você já imaginou a criação questionando Deus? Por que que ele me fez assim? Por que que ele me fez assado? Por que que eu estou assim? Eu não consigo ter essa percepção da criação. Você consegue olhar para isso? Eu acho que só quem anda muito insatisfeito da forma que somos é a gente. É a principal criação que ele fez. A gente está muito insatisfeito de quem somos. A gente está o tempo todo questionando por que Deus? Por quê? Por quê? Eu disse aqui no começo que dentro das minhas crises o que eu mais fazia era questionar ele. Esse é o nosso hábito, a gente tem esse hábito. E eu acho que a gente precisa começar a rever. Alguém disse aqui no chat, né? Faz muito sentido, né? Eu vejo que Deus habita em mim, porém tenho feito coisas que não o agradam. Ele e o inimigo agindo. Olha, todos nós fazemos. Todos os dias nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Só que se todos os dias a gente acorda, obrigada, tá, meu amor? Vamos ver se vai funcionar. Tomara. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tinha parado, né? Não vai, filho. Obrigada, tá? Queria botar carregar meu fone para ficar com medo de ficar a tela. Vamos ver. Aonde que eu estava? Me ajuda aí. Você que está mais antenada que eu. Todos os dias a gente está sujeito a isso, todos nós, cada uma dentro da sua dificuldade, tá? Dentro de alguma situação a gente está vivendo isso daí, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, é, rejeitando a nossa real identidade, todos os dias temos isso. Tá tudo certo, não tem ninguém santo aqui, tá? Quem entrou aí com o microfone aberto? Olha. Quem que está com o microfone aberto? Acho que eu consegui. Então, o que que eu quero? Eu acho que todo dia, se a gente acorda e a gente ganha o nosso presente diário, que é o dia de hoje, a gente tem o direito de nos corrigir, sabe? Nos colocar diante do nosso Criador e pedir que Ele nos molde, para que nos faça um pouco melhor. Eu disse para vocês que eu estou nessa jornada, eu estou nessa construção diariamente. Já tem alguns anos que eu sou ministrada por essa palavra, alguns anos, e todos os dias eu penso nela. E sempre quando eu não estou bem, sempre que eu não estou bem, eu olho para mim e falo: Deus, eu sou como o Senhor, renova as minhas forças, faça com que eu me veja como o Senhor. É uma oração simples, aquilo que está dentro de você, você se coloca diante dele com o seu espírito contrito e ele vai ouvir, sabe? Ele percebe, ele, claro, ele já sabe, né? Ele só quer ouvir da sua boca para que você entenda o quanto que você é dependente dele. Eu acho que a gente peca muito também, né, Viviane? É aquilo que a gente fala, né? Porque o que a gente fala não tem como voltar mais atrás, né? Então, a gente não tem como voltar, mas a gente pode fazer diferente, né? Se eu sei que eu estou errando em algo, que aquilo não está certo aos olhos de Deus, não aos olhos humanos, aos olhos de Deus não está certo. O que que eu preciso fazer? Está difícil eu parar de errar naquela mesma coisa? Eu preciso errada e sem errar. Isso é uma outra parte. Olha só que Ficou mudo. Tá mudo.
Consegue me ouvir agora? Sim, voltou. Glória, sim. Vamos usar esse outro fone para ver se vai dar certo. Essa é outra parte que é muito interessante, que nós agimos igualzinho a Adão e Eva. O que acontece quando Adão e Eva escutam o Senhor chegando no jardim ao encontro deles? O que eles fazem? Alguém conhece aí? Vamos ver se o pessoal tá bom de escolinha bíblica dominical, hein, ô, dona Gisele? Dona Então, Angélica, eles se escondem. Ah! Nossa, Eles já ficam com medo, eles se escondem, né? Não é isso? sim. Olha Por só, conta então, do. Gênesis 3:8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som de Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, atrás de Ponto para árvores. as mulheres! Olha só. O Senhor, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Você acha que Deus não sabia? Verdade. Sabia. E aí ele disse assim, ó, ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com, quem sabe? Quando você peca, quando você está no erro, o que você fica? Com medo. Vergonha. Não, medo. O medo é o primeiro sentimento que o diabo instala na humanidade. Por isso que o medo paralisa. Por isso que o medo não deixa você romper. Quando a gente peca contra Deus, porque você nunca vai pecar contra alguém, você primeiro peca contra Deus. Quando o homem peca contra Deus, ele tem medo e tem vergonha, e ele se esconde. Adão disse assim, ó, eu tive medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem contou para você que você estava nu? Você acha que Deus também não sabia? Eu quero te dizer uma coisa. E lá em, não vou saber agora, mas eu já vou procurar aqui, que tem um versículo assim. Ah, mentira! Gente, estão me ouvindo? Sim. Me falou aqui no meu microfone que acabou a bateria. Jesus, Ah, socorro, gente! Vai dar certo, Jesus. Quando. Quem é que sabe aquele versículo? Não vos dei um espírito covardia. que está em 2 Timóteo? 2 Timóteo 1,7. Não vos dei um espírito de covardia, que é o mesmo que medo. Eu não te dei um espírito de medo. Eu creio que o Senhor chegou para Adão e falou assim, Adão, mas eu não te dei um espírito de medo. Eu não te dei um espírito de vergonha. Eu te dei um espírito de ousadia. E hoje eu quero falar para você, independente do estado que você esteja, independente de qual situação você está vivendo, Deus não te deu um espírito de medo. Ele Amém. nunca chamou para você ficar escondido atrás do pecado. Seja qual ele for. Ele quer te restaurar a sua identidade, ele quer te fazer filha, ele quer caminhar contigo todos os dias. E, na verdade, ele faz isso diariamente. Você que, através do medo, não está percebendo isso. Então, independente do estado que você tiver, se lance a ele. E deixa que ele limpe as suas feridas. Vão ter consequências? Sim, assim como Adão e Eva teve. Mas Deus nunca abandonou eles. Então, eu quero que você se posicione de uma maneira de quem você é, primeiramente. Você é filha, você precisa entender o quanto que você é a imagem do seu Criador, o quanto que isso é real. Quero muito que essa verdade entre no seu coração. E eu quero muito que você comece a partir de hoje, olhar para toda essa criação linda que Deus fez e entender que você é além disso. A tua beleza transcende tudo isso. Você precisa todos os dias afirmar isso em você. Você é filho amado, filha amada, você é princesa dos olhos dele,
Você é alguém que é a imagem e semelhança do Criador. Você é esse ser que ele levantou para governar sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções. Por que que hoje a gente vê tantas pessoas tentando suicídio, mergulhado em tantas coisas, mergulhados em medicamentos fortíssimos, tantas situações? Por quê? Porque esqueceram de quem são, se perderam no caminho, deixaram que a mentira e o medo mergulhasse ele nesse lodo. Está conseguindo entender? Está fazendo sentido, gente? Muita coisa. Para mim, então, É exatamente isso. Essa palavra primeiro falou comigo e ela vem falando comigo sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sou igualzinho a você. Igualzinho. Talvez a única diferença é que eu tenho mergulhado mais nessa palavra, porque Deus tem falado isso comigo já tem uns 6 anos. Não é de hoje. Eu falei até com a minha irmã, eu falei assim, não consigo mais, gente, essa palavra, toda vez é a mesma palavra, eu vou pegar alguma coisa, é Gênesis 1, 26, 27. Ela disse assim, também, lá desde o tal dia que a gente está ouvindo isso. E é exatamente isso. E cada vez mais tem ficado mais claro para mim que enquanto você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. e muitas das vezes a gente se sente muito impotente, né, ô Viviane, com as circunstâncias da vida. Parece que você trabalha por trabalhar, você levanta por levantar, e dentro disso tudo que você está falando aí, a gente tem um olhar assim com uma perspectiva maior, né, de viver, né, de mudar. A gente também tem que querer mudar, né? Porque se a gente ficar Exatamente. só O paralisada, querer tem né? que ser nosso. O querer tem que ser nosso. Eu estou É dizendo para igual você. essa Pode falar. oportunidade que você está dando para a gente, né? Quantas pessoas que poderiam estar aqui recebendo essa libertação? Que para mim é uma libertação. Toda vez que eu te escuto, para mim, assim, é algo tremendo. E eu não, esse versículo também de Gênesis 1, 26, desde que eu comecei a te seguir, né? Fez uma diferença muito grande, porque eu nunca tinha olhado para ele dessa forma. E aí eu entendo o seguinte. A Adriana falou algo, né? Fico me sentindo desmotivada. Quando você olha para o seu fabricante, você precisa trazer essa força dele. E é assim que a gente vai brigando diariamente com essa luta, com essa guerra, com essa oferta que ele traz o tempo todo, os frutos que ele traz o tempo todo. Eu começar a entender, poxa, isso vai me acrescentar em algo? A gente precisa começar a ter uma conversa com a gente mesmo. Isso vai, porque na verdade, se a gente parar para pensar, a gente já tem a resposta. Só que talvez eu estou tão fragilizada emocionalmente que eu fico uma bandeja fácil, né, para ele me devorar. Mas a gente sabe quando a gente está certo e quando a gente está errado. Por que a gente sabe disso? Porque habita dentro de você a verdade. A verdade habita dentro de você. A mentira está só do lado de fora. Você só consegue se conectar com a sua essência e viver o seu real propósito quando você se conecta com a fonte. A sua fonte, o seu Criador. E quando eu falo sobre a questão da religião, eu congrego, né? Eu tive esse encontro com o Senhor através da religião. Tá E... falhando para mim. Oi? Tá falhando para mim. Para mais alguém? Será Tá que é falando? conexão? Para mim, não. Para mim está perfeito. Pode ser a sua internet, tá, Mônica? Eu vou entrar e vou sair. É Mônica ou Gisele? É Gisele, né? Tá. Achei que era Mônica. Agora voltou normal sozinho, nem saí, tá falando, tô te ouvindo. Mas pode ser a internet oscilando, Gisele. Tá. Me ajuda aí, né? Agora, eu sou meio TDAH, né? A cabeça vai e volta. O que eu estava falando? Vocês que são mais antenados que eu. Que luta, Jesus. Quando você... Vamos para a próxima. Quando você assume a sua real identidade, você já deu o seu primeiro passo.
Primeiro assume quem você é. Independente do estado que você esteja, independente das mentiras que você tenha ouvido, independente do lamaçal que você se encontra, assume a sua real identidade. Eu sou o filho amado do Senhor. Eu sou imagem e semelhança dele. Se você assumir essa verdade todos os dias, eu tenho certeza que vai começar a gerar um movimento dentro da sua alma que vai te levar todos os dias em busca dessa identidade. Certeza. Muitas das vezes nós estamos mortos-vivos, né? Uma outra vez que Deus me chamou para fora, como Lázaro, eu gosto de compartilhar as minhas experiências, porque eu estou falando de mim, do meu processo, daquilo que eu vivi no Senhor, daquilo que eu vivi nesse processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é olhar para dentro. Só assim você consegue se ver, depois que você olha para dentro. Mergulha, né? Na verdade. E dentro desse processo meu tão desafiador, de tanta decepção, por que eu entrei em depressão da última vez, né? São vários episódios de depressão que eu tive, mas da última vez foi, para mim, mais recente e o mais forte. Mais recente que eu digo tem 2018, 18, 19, 20, 22, 23, 4, 7 anos. Esse período que eu vivi ali, um ano e pouco, né, uns meus 4 anos nesse processo, o que me levou para aquele buraco da depressão? Da distorção de imagem, do medo, da vergonha, tudo isso. Falta de perdão, orgulho, soberba. Isso que me levou para o estado de depressão que eu estava vivendo. Os meus olhos não conseguiam ver esperanças porque dentro de mim eu tinha matado a Viviane. E dentro desse processo, porque eu carregava mágoa de uma pessoa, eu carregava raiva, eu tinha muito ressentimento, mas eu não conseguia enxergar dessa forma, tá? Eu não conseguia. Na minha limitação humana, eu acreditava que estava tudo certo e que eu já tinha até perdoado. E um dia, Deus falou comigo também claramente que o luto tinha acabado. E eu estava num culto de mulheres e Deus falou assim para mim, o luto acabou. E eu pensei assim, luto? Mas ninguém morreu. Mas aquela palavra ficou no meu coração. Eu falei, deve estar doida, né? E a pessoa estava trazendo uma palavra de festa, de várias coisas lá, e Deus falando de luto. E eu fiquei pensando naquilo, né? Luto. E eu era líder de mulheres nessa época. Eu dirigia um ministério com uma outra líder, com mais de 100 mulheres, que, para a honra de Deus, porque é Ele quem faz mesmo, a gente tinha um ministério muito abençoado. Então, quando você vê um líder meio capengando, não acredite que ele tem poder para fazer alguma coisa, porque quem faz é Deus. A gente só se coloca na disposição. E ali eu só estava na disposição de Deus. E aquela voz veio no meu ouvido. O luto acaba hoje. Eu não entendi naquele momento. E eu fui para casa e aquela palavra ficou remoendo dentro de mim. E eu falei para Deus, que luto? Ninguém morreu. E ele disse assim, sim, você morreu. Gente, chega a dar um negócio assim dentro, porque foi tão forte. Eu não tinha consciência que eu estava morta. Eu não tinha consciência disso. Eu simplesmente ia vivendo em cima daquela dor, em cima daquela mágoa, e eu fui vivendo, porque é assim que a gente faz, a gente não para. E aquilo foi me minando, acabando com quem realmente eu era. E a minha identidade ali foi desconstruída por mim mesma, porque ninguém tem esse poder a não ser você mesmo. E ali eu fui tão ministrada, Deus falou tanto comigo, Deus trouxe uma palavra para uma das líderes que estava com a gente, e Deus, a primeira coisa que Deus fez, Ele mandou essa líder na minha casa, ela trabalha com organize, ela com esse trabalho de organizar a casa, né? E aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, amiga, Deus me trouxe uma palavra assim, assim, e ele falou que eu tenho que ir na sua casa, mexer no seu guarda-roupa. E eu falei assim, não sei o que você vai fazer lá, porque eu tenho meia dúzia de roupa, porque eu tinha tirado tudo, tudo.
E ela falou assim, mas eu vou aí, que eu vou em obediência. Eu falei, tudo bem. Ela chegou lá em casa, eu abri o guarda-roupa, ela falou assim, eu quero 3 mudas de roupa sua. Uma que você está usando hoje, do seu dia a dia, a roupa que você vestia para eventos na empresa que você trabalhava, e uma que você usava para trabalhar no seu dia a dia. Não entendi nada. E aí eu falei assim, minha filha, essas roupas da empresa tá tudo guardado ali na sacola. Ela falou, você pode pegar? E eu tirei aquela sacola de roupa que eu tinha literalmente guardado tudo ali dentro, porque eu estava muito, muito magoada. E eram roupas muito bonitas, porque eu fui diretora de vendas de uma empresa, de uma multinacional, e então eu andava muito bem arrumada. E ali eu levei aquela roupa para ela foi separando, e aquilo ali foi um choque de realidade para mim. Olha que lindo, gente. Deus pediu as minhas vestes, porque Ele queria trocar as minhas vestes naquele dia. E eu fiquei tão impactada, sabe? Eu coloquei aquela roupa e ali Ele me mostrou a forma como eu estava. Realmente eu era um trapo andando. Eu estava acima do peso, então a minha calça, a minha perna junta, né? Ficava assim uma na outra e no meio da perna acabava rasgando. E eu não estava nem aí, eu usava aquelas roupas rasgadas mesmo, puída, com roupas muito maltrapilho, porque é assim que o inimigo faz quando ele rouba a sua identidade. É assim exatamente que ele faz. Ele te deixa andar maltrapilho. Ele arranca suas vestes reais. E ali eu me deparei com aquilo, sabe? E ela falou assim, Deus falou que é para você tirar toda essa roupa velha, todo esse trapo que você está usando e jogar fora. Eu falei para ela, não vou jogar fora. Na hora eu não entendi. Eu disse para ela, não vou jogar fora, eu só tenho isso para usar, com toda aquela roupa nova, bonita que estava lá. E ela disse assim, amiga, ele falou para você jogar tudo fora. E eu não joguei, eu não obedeci. E aí aquilo foi passando, aquela palavra foi, né? Porque quando é a palavra de Deus, ela não te deixa passar despercebida, ela fica dentro de você, te movendo, te movendo. E ali eu fui impactada com aquela transformação e eu venci aquele luto, eu saí daquele caixão viva que eu tinha entrado, e eu fui liberando a minha vida. Ali eu encontrei essa passagem bíblica, onde começou a ministrar muito no meu coração, e a gente foi trabalhando, sendo impactada por essa identidade, sabe? Então, assim, troca suas vestes. A minha foi vestes também física, porque as minhas vestes físicas estavam horríveis. Mas Deus quer trocar a veste da sua alma. Ele quer colocar em você realmente as vestes que ele tem, as vestes real, da sua verdadeira identidade. Tira toda essa mágoa, todo rancor, toda a falta de perdão, sabe, toda a raiva, toda a decepção. Gente, a decepção é uma das piores dores que a gente pode enfrentar. Eu experimentei isso. Esse veneno da decepção, eu achei que não ia aguentar. Porque só te decepciona as pessoas próximas a você, as pessoas que você depositou confiança, as pessoas que você deu liberdade para entrar na sua vida. Só essas pessoas que decepcionam. E você não espere ser tocada por pessoas que vão te decepcionar. Não, o inimigo de nossas almas, ele sempre vai usar alguém próximo a gente para nos ferir, porque assim a ferida fica maior. Gente, já estamos aqui uma hora de aula, né? Eu só falei da primeira camada. Quando você assume a sua real identidade, a gente dá o primeiro passo para transformar a nossa vida para melhor. Eu tenho aqui a camada 2 até a camada 7. E eu quero trazer outras vezes. Marcelo quer falar? Levantou a mãozinha? Pode abrir o microfone e falar. Porque você tocou num assunto aí e eu já passei e tinha um amigo que eu tive o prazer de trabalhar, é um médico psiquiatra, doutor Antônio Celso Nogueira. Ele é doutor em psiquiatria. Quando eu iniciei minha vida na área da saúde,
tive o prazer de conhecê-lo, né? Ele era doutor lá na USP. Ele me disse uma vez uma coisa que tem mais de uns 24, 25 anos, mas a gente guarda coisas boas. Ele disse para mim o seguinte, falou, Marcelo, você sabia por que a gente agride e ofende aquelas pessoas que a gente mais ama? Aí eu falei assim, caramba, agride, ofende pessoas que a gente mais ama nessa vida. Falei, cara, eu não sei não. Você tem certeza? Não quer pensar não? Falei, pô, essa é a mínima ideia. Ele disse para mim, é porque elas estão mais próximas de você. E geralmente são seus pais, né? Seus avós, no caso, quem é casado, esposa, marido e filhos. São as pessoas que você se relaciona todos os dias, quando você acorda, ou quando você tem oportunidade de encontrá-las, sentar na mesa, tomar um café da manhã, um almoço, um jantar, ou numa reunião de família, né, num aniversário, uma comemoração de Natal, Ano Novo, né, alguma reunião assim. E que naquele momento, né, às vezes você tem a oportunidade de pedir perdão. Geralmente é quando Deus toca no seu coração, né, independente daquilo que você falou, de religião ou o momento que você está passando, né? Porque quando você tem uma das qualidades que eu mais admiro, né, no ser humano, que se chama humildade, né, a pessoa admitir que errou, né? Naquele momento, às vezes, você não está num dia legal, você trouxe o seu problema de trabalho ou da rua para dentro de casa e você agrediu a tua esposa. Que lava, passa, cozinha para você, divide, te ouve, faz tudo para você e para os seus filhos, e você agrediu ela. Mas se você pedir perdão de coração, né, olhando no olho, né, ela vai te perdoar. E o seu filho também, né, porque ainda mais quando é um filho menor de idade, né, e é um dos seres mais puros que existe, né, na face da Terra. Uma criança com 5 anos ainda você não pode dizer que tem maldade, né? Ela só tem, assim, só brinca, ela sempre vai te perdoar. É um serzinho mais puro e inocente que existe. Então aquilo te quebra quando a pessoa ela vai e te perdoa. Fala, cara, pô, você me perdoa mesmo? Fala, te perdoo. E você não vacilou só uma vez, né? São várias vezes, né? E aí vem a falar Exatamente. aquela passagem bíblica também, né? Que quando você se arrepende e pede perdão, né? Isso não se perdoa 7 vezes, né? Mas sim 7 vezes, 70 vezes. É bacana isso. Olha, exatamente, o perdão é uma chave muito importante. Mas antes do perdão chegar, o que chega primeiro, o que precisa chegar primeiro, é você reconhecer. Então, reconhecer que errou, reconhecer que falhou, e isso não é só o outro, tá? Porque eu lembro que uma das situações que eu estava vivendo com essa pessoa que me causou essa decepção, que eu me senti decepcionada, tá? Ela não me causou nada, porque ninguém tem ninguém tem o poder de decepcionar. Ué, Vivi, como assim? Não. Você que depositou muita confiança naquela pessoa, geriu muitas expectativas nela e ela não foi capaz de suprir. E aí você se sentiu decepcionada com ela. Então, é bem por aí. E eu me lembro que uma vez eu questionando a Deus, porque nós da religião temos um pouco disso, tá? De achar que somos o dono da verdade e os filhos queridinhos. E a gente fala assim, Senhor, a fulana me fez isso, 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 o Senhor precisa ir lá punir, um exemplo, né? E aí Deus falou para mim assim, eu dentro de umas orações dessa religiosa, eu disse isso para Deus, e Deus falou para mim assim, ela também é minha filha. Ela também é minha filha. Eu não posso tratar com 2 pesos e 2 medidas. A justiça que você está me pedindo para fazer nela, primeiro começa em você. E esse é o segredo. Você quer que Deus te, entre aspas, te vingue por alguma situação que você está vivendo? Ele está querendo te tratar em algo. A outra pessoa também é filha. E a outra pessoa também vai aprender com erro, não tem essa.
Ninguém passa despercebido. O problema é que a gente acha que a gente é santo demais, de que a gente tem somos os filhos prediletos, e ele vai ficar só ao nosso favor. Isso não existe. Deus é justo para os dois lados. Olha, eu preparei Engraçado. duas. O Joyce está com a mãozinha levantada, quer falar, meu amor? Não? Eu preparei aqui, eu achei que eu ia conseguir falar da camada 1 e a camada 2, mas não consegui, a gente já tem 1h10 Oi, de... tá ouvindo? Sim, Agora, não, que eu falei se vai ficar gravado, porque veio o pessoal da igreja orar aqui, acabou que, né, eu não consegui pegar do início. tá, vai Tô ficar gravado, esperando. sim. Ai, que bom. Tá Que bom? aí eu ouço também, né, como tô muito esquecida, eu vou tentar ouvir pelo menos umas 2 vezes. Isso. É uma aula É, para mas mais vezes mesmo, é sobre o que mesmo? sobre a sua verdadeira identidade. Ah, bacana. Ah, então tá bom, vou ficar até o finalzinho, mas depois eu vejo amanhã, durante o dia, eu vou vendo. Tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigado. Pode, sei lá, tem como abaixar minha mão. Tem sim, você abaixa aí. Tá, vou tentar. Viviane, lá na sua aula em abril que eu tive com você de autoconhecimento, né? Você falou que o perdão é um sentimento, uma emoção que, se não é liberado, quem fica preso somos nós e não o outro, né? Com certeza. E até eu me lembro que nesse dia eu coloquei aqui, né, que eu não tinha esse problema, que eu sempre fui muito fácil de perdoar. E hoje, né, na situação que eu estou vivendo, eu me sinto presa nessa situação, que eu nunca imaginei me sentir assim. E tudo que você falou, né, em questão do luto, tudo isso que você falou é o que eu estou sentindo hoje, sabe? E eu tenho pedido a Deus para ele livrar dessa prisão, porque não é fácil. Sim. Eu sei que não é fácil, Adriana. Nenhum deserto que Deus nos leva é fácil passar por ele. Só que a gente tem que ter uma consciência. Quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu passo por ele. Talvez dos processos que você vai precisar começar a trabalhar nesse processo que você está vivendo é liberar aquele que te feriu todos os dias. Porque perdão não é uma escolha, gente. Perdão é uma decisão. Eu decido todos os dias a romper com aquela corrente. É como se fosse quando a gente está agarrado em alguém por alguma situação que a gente se sentiu traído, ofendido, magoado. Aquilo é uma corrente com vários elos. E todos os dias, dependendo do tamanho dessa corrente, dessa dor que está dentro da minha alma, todos os dias, quando eu decido, eu libero essa pessoa disso, eu quebro um elo. Todos os dias eu quebro um elo dessa corrente. E todos os dias eu vou me fortalecendo para chegar no fim e abrir esse cadeado. Amém. É uma decisão, é uma decisão. Decida liberar a sua alma dessa dor. Não é mágica, não é estalar de dedo, é decisão. Eu decido me livrar dessa dor. Eu decido liberar o fulano. Eu decido liberar essa situação. Eu decido por mim, pela minha identidade, quem eu sou. Eu não tenho direito de prender ninguém a mim, porque eu recebi o maior perdão, independente da dor. Eu sei que não é fácil, mas o Pai está contigo. E Ele diz que Ele não dá cruz maior do que você não possa carregar. Eu creio, Marcelo botou aí, eu creio. Tá? Amém. Então, sabe o que eu vou fazer? Como eu tenho 7 camadas e são 7 textos que eu escrevi aqui, o que vocês acham da gente fazer uma por semana? Vocês topam? Legal. Vai estar comigo aqui, vocês? Com certeza. Sem dúvida. A gente pode marcar uma vez na semana para a gente estar junto aqui, aprendendo, né? Eu compartilhando dentro daquilo que eu acredito, dentro da Bíblia, junto com a parte emocional. Eu gosto de fazer isso e eu estou devendo lá no meu grupo um pouco mais.
e eu quero ter esse tempo aqui com vocês. Eu quero muito que vocês estejam juntos, tragam outras pessoas, para que a gente continue. Eu vou me comprometer com vocês hoje. De mais 6 encontros, a gente está aqui. Talvez a gente possa ter mais um durante a semana, né? 2, de acordo com o que vocês escolherem lá dentro do grupo, para que a gente consiga concluir essas 7 camadas da nossa identidade, para que a gente consiga, Adriana, chegar na 7ª camada, estar completamente restaurada com a gente mesmo. Amém. Esse é o maior propósito. A gente se conectar com a gente mesmo, porque dentro da gente habita uma força que não vem da gente. Verdade. Tá bom? Alguém quer dizer alguma coisa para que a gente possa encerrar, que seja breve? Gratidão, né, pela tua vida e por tudo que você tem nos proporcionado. Gratidão você por me acompanhar, tá sempre comigo aqui. Eu te amo, né? De coração. Pode falar, Tito. Então, Vivi, eu participo de todas as reuniões que você faz. Você, Todas, Adriana, desde a sua primeira, a desde a gente, sua primeira que eu participo. E cada vez que eu participo, são palavras diferentes que você toca a gente. Amém. Então, assim, você fala de perdão, você fala de liberar, mas o tanto de difícil que é isso, da gente liberar o perdão pelo que a gente ama, pelo que a gente já passou. Eu já passei por isso, já melhorei esses 50% liberando meu perdão. Eu mesmo me liberando daquilo, de dores da minha mãe, de dores do meu pai, de dores até mesmo dos meus irmãos. E assim, você toca, não é porque eu sou seu irmão, não, mas você sabe tocar profundamente com suas palavras. Eu tenho Sabe mesmo. gratidão imensa pela sua vida. Eu tenho gratidão imensa pela palavra que você fez. Muito, muito obrigado mesmo. gente, aí não vale, né, irmão, gente? Irmão fala a verdade, vocês sabem, né? Não, mas eu É, não vale estou sim. Conhece, hein? A Eu estou palavra aqui dele como tocou meu seu coração. cliente. Aqui, irmão conhece, sabe que é suspeito. Daqui a pouquinho ele vem cá e joga uma jorrada de quem é a Viviane. Ai, obrigada, gente. Assim, de verdade, a minha oração antes de entrar nessa aula, eu falei, Senhor, eu sou só um instrumento. Eu sou igual a eles. Mas eu me coloco à sua disposição para ser um canal nessa noite. E essa é a minha oração todos os dias, tá? Que eu vou atendendo os meus clientes. As pessoas chegam para mim, eu não conheço a vida de vocês todos os dias, né? Então, Deus sabe aquilo que você está vivendo. E eu peço só para que eu seja um instrumento, que Ele fale através de mim. Muita coisa que eu falei aqui nem está anotado, porque eu dou essa liberdade para que Deus conduza todo o tempo. Para que Ele saiba o que cada um precisa ouvir nessa noite, nessa aula. Eu quero me comprometer, a gente estar junto aqui, para a gente terminar essa jornada aí de 7 camadas da nossa identidade, restaurando quem a gente é. Você não pode permanecer do jeito que está, porque não foi para isso que ele te chamou. Tá bom? Grande beijo, Marcelo, seja bem-vindo à nossa turma, porque a gente aqui, o pessoal que está aqui, você é o único visitante. Seja bem-vindo, tá? Um abençoado, né? Aqui, Obrigado, Bem-vindo, Vivi. Marcelo! Não desiste, não. Obrigado. Oi? Bem-vindo, não desiste da reunião, não, porque vai te tocar muito. Não, de jeito nenhum. Foi só o início. Eu gostei muito, tá? Eu tenho a agradecer E aí? a você pelas palavras aí. E com certeza a gente é usado, né, pelo Espírito Santo quando a gente passa alguma coisa, né? É sempre sinal que as coisas que a gente fala não é só o que a gente estuda na Bíblia, né? Mas também é o tocar, né? O mover de Deus na nossa vida, né? Ele fala. Nós somos só um mensageiro, né? Cada um na sua área, né? Eu na minha área, né? Da saúde. Se você me perguntar algo relacionado a algum tipo de patologia, eu vou poder, né? Dentro do meu conhecimento, dividir com você. Assim, a Gisele, né? Minha amiga, minha irmã, ela também, dentro da área dela, ela vai poder, de repente, dividir um pouco de conhecimento. exatamente. E assim é você, né? Então, privilegiados somos nós que estamos aqui numa reunião, né?
falando da palavra do Senhor, bacana, né, dividindo o conhecimento, né, desabafando aqui, né, dando nossas dúvidas. Eu tenho certeza que, se de repente, você não tiver a palavra no momento, né, para nos dar, você com certeza na próxima reunião vai trazer, né, porque a gente não sabe tudo, né, a gente está sempre aprendendo, né, tudo. E foi muito bacana, tá? Eu gostei pra caramba. Espero muito em breve estar aí na casa do Senhor com vocês aí, conhecer cada um de vocês pessoalmente e poder a gente compartilhar mais momentos como esse. Bom, Gratidão, Marcelo. A próxima aula a gente vai falar sobre nossa autoimagem, como a gente se vê, mas eu vou colocar aqui, trazer alguns exemplos aí de como você se vê e como você vai voltar lá para a sua imagem original. Tá bom? Só para deixar uma sugestão aqui para vocês começarem a pensar sobre isso. Ó, beijo, beijo, 1h30 de aula. Vai ficar com Deus, tá, gente? Tchau, boa noite. Isso aí. Beijo. Beijo, beijo. Deixa eu